A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar cada um. E eu estou passando aqui nesse momento, porque hoje o vídeo vai ser forte, né? É um grande testemunho, um testemunho maravilhoso, do qual muitas pessoas hoje estão passando, né? E eu quero que vocês lembrem de deixar o like, se inscrever, né? Ativar aí o sininho para que as notificações cheguem até vocês. Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, vou apresentar hoje a irmã Vanessa. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é a irmã Vanessa. Vou apresentar essa serva de Deus aqui. Ela tem muitas coisas para contar para vocês, experiência, né? Que Deus permitiu e deu para ela essa experiência. E hoje ela passou muitas coisas, tristeza mesmo, sofrimento, mas o Senhor Deus, Ele abençoou ela e hoje ela vai passar para vocês, para que vocês venham saber que depressão também tem cura, viu? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vou passar para ela. Ouve o vídeo até o fim, em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Vanessa. Vou falar aqui um pouco sobre o meu testemunho, ao qual Deus fez grandes maravilhas na minha vida, né? A qual o Senhor me libertou de uma forte depressão, a qual eu passei, eu vivenciei, né? Mas a esperança nossa é Cristo. No passado, eu fui uma pessoa muito oprimida, né? Angustiada, tristeza, e aquilo foi se agravando na minha vida, a qual chegou um ponto de uma depressão. Mas minha família, meus pais, meus irmãos, né, queria procurar uma solução para a minha vida, a qual a gente foi em várias portas, né, a qual eles me levaram para São Luís para fazer exame, né, do pé à cabeça, da cabeça aos pés, muito exame, a qual não dava nada nos resultados do exame. Aí também meus pais, meus irmãos, me levaram também para o terreiro de Macumba, a qual eu fui também, né? Procurando uma solução nos terreiros de Macumba, procurando uma solução na medicina, mas eu não encontrei nenhuma solução. E um certo dia eu estava em casa, né? E durante essa jornada eu tentei me suicidar várias vezes, colocava a faca na minha garganta, no meu peito, e o inimigo começava a dizer na minha mente que era para me colocar a faca na minha garganta, no meu peito, porque era o lugar mais fácil, né, de eu descansar, de eu tirar a minha vida para mim descansar daquele sofrimento. Só que eu tenho 4 filhos, meus filhos era tudo pequeno, né? Hoje a minha caçula está com 16 anos, mas os meus filhos tudo era pequeno. A minha filha mais velha hoje tem 25 anos, porém ela tem síndrome de Down, dependia muito de mim, mas eu não conseguia dar o melhor para os meus filhos, não conseguia dar uma boa educação para eles, por conta desse mal, desse sofrimento, dessa opressão, dessa perturbação a qual eu vivia. Mas eu cheguei aí para o terreiro de Macumba, né, procurando essa solução. Mas um dia eu estava na minha casa e eu disse para o meu esposo, nessa época na minha casa não tinha água encanada, que era para ele puxar uma água para mim tomar banho, porque hoje eu ia para a igreja. E eu disse para ele que hoje, a partir de hoje, eu vou ser uma crente de verdade. Glória a Jesus. E ali, meus irmãos, porque quando a gente está com depressão, oprimida, a gente não tem vontade nem de tomar banho, né? A água doía no meu corpo, o sabonete fedia no meu nariz, o perfume fedia no meu nariz também, né? Eu não tinha prazer de sorrir, não tinha prazer de viver. Cuidar dos filhos. Né? Não tinha prazer de cuidar dos meus filhos, não tinha prazer de cuidar da minha casa, não tinha prazer de cuidar do meu esposo, de ninguém. Porém, eu era cuidada pelos meus pais, pelo meu esposo, pelas minhas irmãs, né? Pela minha família. Minha família, nós sempre fomos uma família unida. Quando um adoece, sempre a família está ali para ajudar.
E minha família me ajudou muito, né, sobre essa parte, procurando solução para mim. Mas resumindo, a partir deste dia eu fui para o culto, para a igreja, chegando lá na Assembleia de Deus, né, e lá eu lembro da palavra até hoje, a qual foi a palavra que Deus usou ali, o pastor, ali em Mateus capítulo 11 e versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ali eu ouvi esta palavra, né? Guardei esta palavra no meu coração, mas dentro de mim tinha algo que eu não entendia, que eu creio que hoje eu entendo porque eu creio que era o Espírito Santo de Deus naquele momento, que tinha me convencido lá na minha casa para mim hoje ir para a igreja e aceitar Jesus como Salvador. E naquele dia eu fui, e ali terminando o culto, Deus também não permitiu que o pastor fizesse o apelo, glória a Jesus, para mim. Terminou o culto, eles começaram a cumprimentar uns aos outros. Aí veio uma moça até onde eu e pegou na minha mão e agradeceu. Vanessa, obrigado por ter vindo, continua vindo. E eu apertei na mão dela e disse para ela, diga para o pastor orar por mim, glória a Jesus, porque eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. E a partir daquele momento, meus irmãos, eu me ajoelhei ali, glória a Jesus. Abri o meu coração, glória a Jesus. Abri a minha boca, aleluias. E aceitei a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Glória a Jesus. Mas a história não acabou, aleluias. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a irmã Vanessa, meus irmãos. Irmã Vanessa, durante essa depressão, você ouvia vozes? O que o inimigo falou para você? Irmãos, durante essa depressão, eu ouvia vozes, eu ouvia vulto, né? O inimigo colocava muito na minha mente quando eu andava nas ruas. Quando eu via muitos carros passando, o diabo colocava na minha mente para me atravessar na frente de um carro, porque ali eu ia ficar em paz, né? Como eu já falei para os irmãos, foi tentado vários suicídios. E aquela voz dizia, coloca a faca na tua garganta, no teu peito. E outra voz dizia assim, joga essa faca no mato. E eu pegava, jogava, né? Mas eu quero dizer para os meus irmãos que quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, eu ainda passei um processo de 1 ano e pouco ainda, o processo da minha libertação. Eu aceitei Jesus, mas a história não acabou aqui. Naquele momento, fui tendo aquele processo de libertação, mas eu quero dizer para os meus irmãos, eu deixei tudo por amor a Cristo. Né? Eu já não cuidava dos meus filhos, não cuidava do meu esposo, não cuidava da minha casa. E também me dediquei, deixei tudo e me dediquei à obra de Deus. Me dediquei a estar junto com as irmãs do Círculo de Oração, né? Me dediquei a estar junto nas visitas, nas campanhas de oração. Sempre eu estava junto, glória a Jesus. Me dediquei a estar nos cultos, constantemente. Glória a Jesus. No dia que não tinha culto, irmãos, na minha igreja, eu ia para outra igreja, mas eu ia cultuar o meu Senhor. O meu desejo era de adorar o meu Deus, aleluia. E o Senhor começou a me dar aquela força, começou a me dar aquela graça. Mas o inimigo, às vezes, ele me perturbava tanto, que eu saía correndo nas ruas, né? E antes de eu aceitar Jesus, eu corri muito nas ruas, os meus irmãos me pegavam, me levavam para o hospital, para tomar remédio controlado. Passei 5 anos tomando remédio controlado, oprimida, perturbada, triste, angustiada. Mas quando eu aceitei Jesus, irmãos, antes de aceitar Jesus, eu tomava remédio, eu tomava 3 remédios controlados. Tomei o diazepam de 10 miligramas, que é um remédio muito pesado. Tomei o bromazepam de 6 miligramas, né? Tomei muitos remédios controlados. Mas Jesus, irmãos, ele é a única porta que tem pasto para alimentar a alma de um pecador. É Jesus. Como eu disse para meus irmãos, bati nas portas da medicina, bati nas portas da macumba,
Glória a Jesus. Mas eu não tinha batido na porta que é Jesus de Nazaré. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entra pela essa porta encontra a pastagem. E eu encontrei pasto, encontrei pastagem, encontrei pasto para alimentar minha alma. E hoje, para a glória de Deus, aleluias, eu estou sendo alimentada a cada dia pelo esse pasto, pela palavra de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, o diabo colocava na minha mente, quando eu olhava para meus 4 filhos pequenos, o diabo dizia assim, olha, tu nunca vai ver os teus filhos grandes. Tu vai morrer e tu não vai conseguir ver os teus filhos grandes. Não, Vanessa, diga assim, agora nós vamos para a segunda parte, que eu vou pular. Agora nós vamos para a segunda parte, meus irmãos. Continue assistindo. Continue assistindo, né, que o testemunho ainda não terminou, agora que está no começo.